Fala, gênio! Vamos bora treinar física? Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje daremos continuidade ao nosso curso de resoluções de questões de física na parte de eletrostática. Vamos resolver mais uma questãozinha de vestibular. Antes da gente ir para a resolução da questão propriamente dita, eu sempre lembro, gênio, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer, manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, que depois da vinheta a gente resolve mais uma questãozinha. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha de vestibular aí. A questão já está aparecendo aí do ladinho para você. Pausa esse vídeo, anota todos os dados e tente resolver a questão. Depois de fazer isso, aí sim você solta o vídeo. Já coloquei aqui também o desenho esquematizado. Esse desenho que está aparecendo aí do lado, ele tem um erro, né? Porque ele está aparecendo aí 3 de letra B, beleza? Então eu já coloquei aqui a configuração correta. A configuração correta seria A, B, C e D. Quer dizer, A, B, C, D e E. Tá? Desculpa aí. Copia direitinho para você poder encontrar o gabarito certo aí. Tranquilo? Dito isso, vamos à solução. A leitura primeiro. No centro do quadrado abaixo, no vácuo, está fixa uma carga elétrica mais Q. Vou colocar aqui mais Q. Beleza? Nos vértices do quadrado temos também fixas as cargas mais Q, menos Q, menos Q e mais Q. Para qual das direções aponta a força elétrica resultante? Beleza? Show de bola. Essa questão é uma questão simples. Porém, a maioria das soluções que eu já vi por aí, o pessoal fala assim, devido à simetria, devido à simetria, devido à simetria. Beleza, devido à simetria. De fato, eu vou usar bastante a simetria. Só que se você não entende bem o que é essa simetria que as pessoas estão falando, você, quando for convidado a resolver uma questão onde não tem a tal da simetria, você se lasca. Porque aí você vai dizer, devido à simetria, não tem simetria. Porque você não entendeu bem que raio de argumento de simetria é esse. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de cuidado, essa questão da simetria aí. Beleza? Mas basicamente é isso. Nós temos aqui em um quadrado, essa figura que aparece aqui é um quadrado. Eu não desenhei o quadrado para não poluir a imagem que eu vou fazer. Mas isso daqui é um quadrado. E em cada vértice do quadrado eu tenho uma carga elétrica. Aqui eu tenho mais Q, aqui eu tenho menos Q, aqui eu tenho menos Q e aqui eu tenho mais Q, beleza? E no centro do quadrado eu tenho uma carga elétrica mais Qzinho, beleza? Então vão existir aí forças elétricas essas, dado lá pela lei de Coulomb, beleza? A força elétrica, ela é a constante eletrostática, beleza? Vezes o produto das cargas, beleza? O produto das cargas Qzão e Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui é a lei de Coulomb, que a gente aprende lá nas nossas aulas teóricas. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que a gente precisa saber aqui? Claro, primeiro, o que nós já sabemos, né? Cargas elétricas de sinal oposto se atraem, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Tranquilo? Tranquilo. E claro que essa lei de Coulomb aqui só vale para duas cargas, beleza? Se eu considerar mais do que 2 cargas, eu tenho que considerar 2 a 2 pares de forças e depois aplicar o princípio da superposição, beleza? E fazer ali a regra do paralelogramo, basicamente é isso. Tranquilo? Então aqui eu posso olhar para as forças que existem entre a carga Qzinho e essa carga Qzão. Entre a carga Qzinho e aquela carga Qzão. Entre essa carga Qzinho e essa carga Qzão. Entre essa carga Qzinho e essa carga Qzão. Beleza? Cada uma delas vai ter uma direção, um módulo e um sentido. Beleza? Beleza. Então a gente vai olhar uma por uma. Primeiro o que eu quero que você observe é o seguinte. Ele me disse que essa carga Qzinho, ela está no centro do meu quadrado. Se ela está no centro do meu quadrado, isso significa que
ela está à mesma distância de qualquer uma das cargas. Beleza? Está à mesma distância que qualquer uma das cargas. E aí já aparece a primeira ideia atrás da simetria, né? Por que que eu sei que essa situação se trata de uma situação simétrica? Justamente por perceber isso, que essa carga Qzinho, ela está a uma mesma direção, a uma mesma distância de cada uma das cargas. Mas só por isso, só devido a esse fato, eu posso dizer que esse problema possui uma simetria? Não, não. Por quê? Olhando para a lei de Coulomb, o módulo da força, ele depende, claro, da distância. Então eu sei que a distância a qualquer uma das cargas é a mesma, beleza? Então, a princípio, o módulo da força ali tende a ser igual, pelo menos em módulo. Porém, em cima aqui no numerador, eu tenho um produto de cargas. Produto de cargas. Então, se eu tivesse cargas diferentes, eu poderia ter forças diferentes. O que não vai acontecer, uma vez que em módulo, aqui eu tenho Q, aqui eu tenho Q, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho Q. Por isso, existe aí de fato uma simetria. Mas você precisa entender de onde vem essa simetria, beleza? Se, por exemplo, essa carga aqui fosse 2Q, esquece, já não há mais simetria nesse problema. Tranquilo? Então tome cuidado com esses argumentos. Ah, devido à simetria. Observe bem a tal da simetria. Tranquilo? Tranquilo. Então agora observe o seguinte. Eu tenho aqui, vamos olhar agora pares de forças, beleza? Primeiro, devido à carga mais Qzão e essa carga mais Qzinho, vai existir uma força aqui, ó, que está justamente na direção da diagonal do quadrado, beleza? E ela é orientada para fora, beleza? Por quê? Porque é uma força de repulsão, uma vez que as cargas aqui, ó, têm o mesmo sinal. Então, existe aqui, ó, uma força. Eu vou pegar aqui até a minha régua. Então, olha só, tem aqui uma força elétrica. Só vou olhar para a força aqui na minha carga Qzinho, tá bom? Não vou olhar para a força lá na carga Qzão, não. Tá maneiro? Então aqui, ó, é uma força de repulsão. Essa força aqui, ó, devido à minha carga Qzão ali. Tranquilo? Como o produto aqui, ó, é Qzão, Qzinho e a distância vai ser a mesma distância para cada uma dessas cargas aqui, o módulo dessa força, ou seja, o comprimento desse vetor aqui vai ser o mesmo para todos eles, beleza? As direções e os sentidos podem ser diferentes. Porém, em módulo, eles são todos iguais, porque vai ser Qzão, Qzinho e essa distânciazinha aqui ao quadrado. Essa distância aqui é justamente a metade da diagonal do quadrado. Se o quadrado tem lado L, a diagonal do quadrado tem L raiz de 2, beleza? Então, essa distância aqui, ó, seria L sobre 2 vezes raiz de 2, beleza? Mas ele não me deu, não tá pedindo isso, é só para você saber, né? Caso isso venha aparecer em outras provas parecidas com essas aqui, beleza? Que cobrem uma questão parecida. Então, ó, já olhei para a força que existe entre essa carga e essa carguinha aqui. Tranquilo? Agora, eu vou fazer o mesmo para essa daqui. Observe que agora eu tenho uma força de atração, beleza? A carga Qzinho atrai aquela carga menos Qzão. E essa carga menos Qzão, por sua vez, atrai a carga Qzinho. E, de novo, essa força vai ocorrer justamente aqui em direção à diagonal do quadrado. E ela tem um módulo igual a esse módulo que está aqui. Então, esse comprimento aqui, ó, tem que ser esse mesmo comprimento aqui. Então, eu estou tendo cuidado de tentar desenhar o mais parecido, o mais igual possível, beleza? Então, ó, aqui existe essa força. Veja que lá, nesse meu menos Qzão, também existiria uma força aqui. Eu não vou desenhar para não poluir, mas eu colocaria também aqui um vetorzinho apontando aqui para minha carga mais Qzinho. Tranquilo? Então, já fiz a força que interage, a força que ocorre entre essa carga e essa carguinha, entre essa carga e essa carguinha. Beleza? Aqui, pelo princípio de superposição, a força resultante entre essas duas forças seria, claro, aplicando aqui a regra do paralelogramo, uma força que estaria, a princípio, justamente na direção C aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque aqui se formaria um triângulo isósceles, beleza?
E aí, eu não vou demonstrar aqui ipsiliteris, até porque você, na hora da prova, você não vai dispor de todo esse tempo, beleza? Mas você pode provar aqui com argumentos geométricos que a altura desse triângulo que vai aparecer aqui, ó, cai justamente na metade desse meu segmento aqui, que é a base do triângulo, beleza? Justamente por esse triângulo ser um triângulo isósceles. Tá maneiro? Beleza. Mas ainda não acabou, por quê? Porque eu só olhei para essa e para essa. Agora eu preciso olhar para essa e para essa. Só que vai acontecer a mesma coisa, beleza? Por quê? Porque veja que acontece justamente a simetria que eu falei para você. Essa carga mais Q, ela tá empurrando a carga mais Qzinho para lá, beleza? Porque elas têm mesmo sinal, beleza? Então, a direção da força é ainda na diagonal do quadrado, beleza? Então, ele vai empurrar naquela direção. Empurrar, claro que é no sentido coloquial, né? O que eu tô falando aqui é da força. E como a distância é a mesma e as cargas têm o mesmo módulo, o vetor força devido a essa carga aqui, ó, é exatamente idêntico ao vetor força devido àquela carguinha lá, tá bom? Devido àquela carguinha lá. Então eu colocaria aqui, ó, um outro vetor exatamente igual a esse. Tá maneiro? Que tá fazendo isso daqui. De forma que quando eu somasse esses dois vetores, eu teria aqui um vetorzão com o dobro do tamanho. Beleza? Porque em módulo ele vai ter o dobro do tamanho. A mesma coisa vai acontecer para esse cara aqui, ó. Porque eles agora estão se atraindo, beleza? Mais Q, menos Q. Mais Qzinho, menos Qzão, beleza? Vai acontecer a mesma coisa. E a distância é a mesma. Por quê? Porque esse cara está no centro. Então eu colocaria aqui, ó, um outro vetorzinho aqui, ó. Um outro vetorzinho com esse mesmo comprimento. De forma que quando eu somasse esses dois, eu teria um vetorzão. Quando eu somasse esses dois aqui, eu também teria um vetorzão. Eu vou colocar ele aqui só pra gente, né, ter uma base. Beleza? Então eu teria aqui um vetorzão aqui, maior do que esses dois. E aqui eu teria também um vetorzão maior do que esses dois aqui, porque é a soma dos dois. Beleza? Veja que eu estou somando basicamente de 2 a 2. Os dois na mesma direção e no mesmo sentido, beleza? Então eu teria esse vetor aqui e esse vetor aqui. Esses dois vetores, eles precisam ter o mesmo comprimento, beleza? Eles precisam ter o mesmo comprimento. E aí sim, devido ao fato da lei de Coulomb me permitir garantir isso, beleza? A distância é a mesma em todos e esse produto das cargas aqui é o mesmo. Então, esse triângulo que se forma aqui com esse vetor é um triângulo isósceles. Beleza? É um triângulo isósceles. Então, quando eu aplico aqui a regra do paralelogramo, traço ali o paralelo a esse daqui, o paralelo desse para cá, eu vou ter uma força que vai cair justamente na mediana aqui, em direção, né, à mediana. Em direção à mediana. Beleza? Em direção à mediana aqui. Tranquilo? Então esse vetor força, talvez ele não tenha justamente esse comprimento aqui, né? Porque eu teria que continuar aqui, eu colocaria aqui, né? Ele estaria um pouco mais para lá. Mas eu só quero que você entenda, né? Na hora da prova, você não vai pegar régua e essas coisas, eu também não quero passar por cima do C aqui. Só quero que você compreenda que aqui vai aparecer um triângulo isósceles, beleza? Esse vetor aqui tem o mesmo comprimento que esse vetor aqui, e portanto, quando você aplicar a regra do paralelogramo, você vai ter aqui a resultante caindo justamente na direção da mediana, que para esse triângulo aqui também vai ser mediatriz, beleza? Desse segmento aqui e bissetriz desse ângulo aqui. Tá maneiro? Esse ângulo que vai aparecer aqui. E, portanto, a força resultante vai apontar aqui, ó, na direção de C, beleza? Essa questão é uma questão super interessante, né? E ela pode ficar muito mais complicada do que isso que a gente está colocando aqui. Por quê? Eu só consigo fazer essas afirmações, né, partindo do pressuposto, né, do fato de que existe de fato uma simetria aqui, beleza? E eu entendo a simetria a partir da lei de Coulomb. Show de bola. Mas se eu coloco aqui, por exemplo, menos 2Q, e eu te convido a fazer isso, coloca essa carga aqui, ó, com menos 2Q. E aí tente achar o vetor resultante. Já não vai ser tão simples, beleza?
essa direção da resultante não vai cair aqui justamente na mediana desse segmento base aqui do triângulo. Não vai cair aí. E aí você tem que fazer um pouco mais de cálculos. E aí, eventualmente, chamando isso aqui de L, essa distância aqui, ó, de L sobre 2 vezes raiz de 2, você consegue calcular esse ângulo aí. Tá maneiro? Mas fica bem mais complexa a questão. Eu te aconselho a fazer isso, porque é um exercício bem interessante. Quem sabe futuramente aparece uma questão dessa forma aí com esse fator aí complexificante. Não sei se essa palavra existe. Se acontecer, nós vamos resolver. Beleza? Se você quiser, inclusive, coloca aí embaixo aí, professor, resolve esse caso mais difícil aí. E aí, quem sabe, se tiver bastante pessoas, tiver bastante espectadores pedindo, eu faço um vídeo colocando essa possibilidade aí pra você. Aí vai ser um vídeo um pouco mais longo. Beleza, gente? Antes de você ir embora, dá uma olhada aí embaixo, porque eu sempre deixo alguns links com livros, materiais, né? Coisas interessantes para você continuar os seus estudos, aprofundar os seus estudos, se for o caso, e materiais que são de uso diário dos estudantes aí. Se você comprar por esses links, você ajuda a nossa comunidade a crescer sem pagar nada mais por isso. Então, vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!